Então, a palavra que nós temos hoje, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é família que prevalece, família que vence. Então, quando nós pensamos em relação a isso, nós precisamos ter a visão de duas coisas. Nossa família biológica, nossa família natural e a família de Deus, que somos nós. Que somos nós. Então, quando eu vejo a minha família, por exemplo, ontem eu fiquei impactado com o trabalho do Projeto Vida, e a minha filha, a Esté, ali na primeira fila, sentada. Parecia que ela ia entrar lá no meio lá para participar com eles. Ela viveu, ela respirou cada palavra, cada momento. E ali estava também o Arthurzinho, da Lucélia, na frente. E eles vibravam, eles participaram intensamente de tudo que aconteceu. Então, o que o Espírito Santo falou no meu coração? Está vendo? É isso que vai ficar no coração deles. É isso que está sendo construído na mente dele, a mentalidade deles como crianças na casa de Deus. E isso é que faz a diferença. Família que prevalece. Família que vence. Família que conquista. Então, eu e você, diante dessa palavra, nós vamos estar pensando agora por um instante. Uma pergunta para você. Como está a sua família? Qual a sua perspectiva de futuro como família? Você jovem, você que ainda não é casado, qual a sua expectativa de família? Precisamos pensar nisso agora. Nós que já temos, nós que vivemos isso no dia a dia, e vocês que pensam em construir uma família. Mas nós só conseguimos pensar nisso olhando, aprendendo com a palavra de Deus. Aprendendo com a palavra de Deus. Nos diz assim o texto sagrado que nós vamos estar lendo no Salmo de número 127. Salmos de número 127. É importante essa visão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de penosamente, que granjeastes, e aos seus amados ele dá enquanto dormem. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra lida e enviada a nós nesta manhã. Nós clamamos pela aplicação dela através do teu Espírito Santo que habita em nós e está aqui no nosso meio, na nossa comunhão, através dos louvores, através do momento de clamor, da dedicação, tudo, Senhor Deus, o Senhor tem falado a nós através do teu Espírito Santo nesta manhã. E assim nós clamamos, Espírito Santo, continue a fazer tudo que o Senhor tem para nós. Nos alcance no poderoso nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Famílias que vencem. Então, quando eu e você colocamos isso em nossos corações, nós precisamos
olhar para esse texto e destacar algumas coisas. Que se o Senhor não estiver, nada podemos fazer. Não há edificação da família ou na família sem a presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele não vai estar na família ou em qualquer coisa que nós venhamos a fazer se Ele não estiver operando. Ou seja, o Senhor não é um figurante na nossa casa. O Senhor não é um figurante em nossas vidas. Não, Ele é um participante. O Senhor é ativo. Ele é proativo. Ele constrói as coisas, Ele participa das coisas, direcionando, corrigindo, orientando como as coisas devem acontecer em nossa família, em nossa casa. E a partir disso, vai se estender para as nossas outras áreas. Para o nosso emprego, para os nossos relacionamentos com vizinho, com tudo. Mas a partir da família. E o que nós estamos vendo hoje? Que há uma luta para a destruição da família, da visão de família, da identidade da família. E trabalha, como nós ouvimos aqui na Escola Vida Plena, com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Essa desvalorização, essa descaracterização da família que Deus assim criou. Mas nós podemos trabalhar esses fundamentos na nossa casa, em nossa igreja, ensinando as nossas crianças. E, principalmente, sendo exemplo para ela. Por quê? O exemplo, ele arrasta, ele contagia. Porque o exemplo, ele tira a ilusão das coisas e traz uma racionalidade, uma profundidade no entendimento. Que muitas das vezes as nossas emoções rouba isso de nós. Nós olhamos para o prazer que as coisas traz, não para a razão de termos ou fazermos as coisas. E aí que o salmista diz assim, se o Senhor não edificar, tudo é em vão. E ele está falando da casa. Que somos nós. Da família, porque ele termina esse texto falando dos filhos. Então não é simplesmente uma casa como nós pensamos, aonde eu moro, o lugar da minha moradia, não. É os relacionamentos que constroem a casa. São os relacionamentos que valorizam a casa. São as pessoas que estão ali que dão sentido a essa casa. Essa é a verdadeira família, as pessoas com as quais você se relaciona. E muitas das vezes, as pessoas fora da nossa família biológica, fora da nossa família nuclear, têm uma importância tão grande quanto aqueles que são biologicamente. Por quê? Por causa da extensão que Deus dá à família. Trazendo essa visão para a igreja, no cuidado um com o outro. Por isso que, às vezes, queridos, decisões difíceis de se tomar. Porque nós não pensamos simplesmente nas pessoas como elas são. Pensamos nelas como família. Às vezes, um direcionamento que temos que dar, uma mudança que temos que fazer, traz dificuldade. Por quê? Por causa do sentimento de família. E nós devemos respeitar e honrar isso. Mas cuidar e amar, fazer isso pensando de forma que agrade ao nosso Deus. Amém? Então isso é importante para cada um de nós. O Senhor edificar a casa. E Ele diz que é em vão. Mas, se o Senhor estiver edificando a casa, o nosso trabalho não é vão
no Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina. Entende a importância? Então, se eu quero a aprovação de Deus nos meus negócios, eu tenho que entender se o processo desses negócios agradam a Ele, glorifica o nome dEle, seja qual for a situação ou o negócio que eu estou envolvido, você está envolvido. Primeiro, Senhor, o Senhor se agrada disso? Tem aquele livro, né? Em seus passos, o que? Interessante. E nós vamos trazer isso para uma realidade prática. Ele diz que é vão. Aí ele diz assim, e tem pessoas trabalhando. E o Senhor observando. Em vão vigia a sentinela. Então, você pai, você mãe, você pode fazer tudo pelo seu filho, mas faça em nome do Senhor Jesus. Faça junto com o Senhor Jesus. Peça a direção do Espírito Santo para que você possa fazer na presença do Senhor e os seus filhos possam ver o Senhor nessa direção. Na tomada de decisão que você está tendo, na orientação que você está dando. Eles percebam a unção de Deus. Converse com eles que você orou por isso, que você se preocupa com isso, não como eles estão agora, mas com o futuro deles. Isso é importante. Mas também tem um outro lado. Olha só como é importante isso. Inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, os sacrifícios se tornam inúteis. Os sacrifícios se tornam inúteis. Porque o Senhor não está. Aí ele diz, repousar tarde será inútil. Mas, aí ele diz que o Senhor faz isso pelos seus enquanto eles dormem. Ou seja, nem tudo que você precisa, você vai ver Deus fazendo. Mas Ele está fazendo. Enquanto você dorme. Ou seja, enquanto você descansa. Então, passe tempo, muito tempo com Deus. E você precisará passar pouco tempo ensinando, exortando seus filhos. Entende? Então, o segredo das coisas é o tempo na presença do Senhor. É o tempo de aprender com o Senhor. Eu só posso passar para as minhas filhas aquilo que eu aprendi com o Senhor. Aquilo que eu vivi com o Senhor. Porque nesse processo, a minha fé estará sendo passada. As minhas convicções estarão sendo transmitidas junto com os meus ensinamentos. Presença de Deus na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no olhar para a sua esposa com o olhar de Jesus, olhar para o seu esposo com o olhar de Jesus e entender que a nossa casa é a habitação do Senhor. Entender que os nossos relacionamentos estão fundamentados no Senhor. Então, para que isso aconteça, querido, primeiro, transparência. Transparência na intenção do seu coração. Porque as verdades dos nossos corações só pode ser transmitida para o outro se nós falarmos. Você precisa falar. Você ama? Diga que ama. Fale, verbalize. Você quer bem? Fale que você quer bem. Tenha tempo de qualidade com seu filho. Sente com ele.
Leve ele no shopping, lá, senta na cadeira, toma um sorvete, conversa com ele. Passa o seu coração, deixe os seus filhos descobrirem o que está no seu coração. E isso você também traz para os relacionamentos na casa de Deus. Muitas das vezes nós não temos tempo que nós temos com a nossa família biológica com os nossos irmãos da fé, para criarmos esse nível de relacionamento. Mas se nós tivermos a palavra de Deus, se nós buscarmos na palavra de Deus, se nós nos prepararmos para os relacionamentos na casa de Deus, na palavra nós vamos conseguir. Não, queridos, eu conversei isso bastante aqui, né, com o pessoal que a gente estava no nosso encontro com o pessoal da sonoplastia. Não é o que você faz que é o mais importante. O que você faz é resultado dos seus relacionamentos. E aí as coisas acontecem. Aí Deus nos abençoa. Relacionamentos. E nós precisamos estar abertos para isso. Edificação não só nossa, mas da casa de Deus, do ministério na casa de Deus, do desenvolvimento da casa de Deus, porque também nós também aqui somos uma família, família da fé. E quando nós falamos que nós somos família da fé, é a fé que fundamenta os nossos relacionamentos. É a nossa busca pelo Senhor que fundamenta os nossos relacionamentos. Enquanto nós buscamos ao Senhor, nós buscamos de uma mesma forma, na mesma intensidade, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento de que Ele é tudo em nós e através de nós. E esse reflexo daquilo que somos no Senhor vai trabalhar os nossos relacionamentos, vai trabalhar os nossos pensamentos, os nossos desejos para a casa do Senhor. Edificação. Interessante, quando Josué, ele chega ao ponto de dizer isso para o povo que estava com ele. Quando Josué faz isso, gente, ele mostra para nós um momento de decisão, está lá em Josué 24, 15, que ele chama o povo para uma tomada de decisão, para um posicionamento. Ele diz assim, Josué 24, 15, é a Almeida Revista e Corrigida. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses que serviram os vossos pais. Olha a divisão que ele coloca no texto. O Deus que serviram os vossos pais. Por que isso? Porque os pais deles morreram no deserto. E eles sabiam o resultado daqueles que não serviam ao Senhor. Ou seja, o Senhor não conseguiu trabalhar a edificação no coração daquele povo. E ele vai dizer bem claro, vocês precisam tomar uma decisão de quem vai edificar a vida de vocês. Ou seja, em quem vocês estão posicionados. E ele vai além. Então ele diz assim, os deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ou seja, o Deus do passado e o Deus do presente. E eram os deuses. Porque eles iam entrar naquela terra, iam conquistar aquela terra, mas não poderiam se misturar com os deuses daquela terra. Pelo contrário, eles deveriam expulsá-los. Levar esse Deus que eles conheciam, que se revelou a eles no deserto, em todo o processo de edificação. O que Deus estava fazendo com o povo no deserto? Edificando uma nação para Ele.
começou com uma família, a edificação de uma família. Depois da edificação de uma família, a edificação de um povo. Mas não ia ficar com o povo. E seriam se tornar uma grande nação. Que, a partir das leis que eles receberam, eles deveriam viver sob o controle ou a direção dessas leis. E essas leis edificariam o relacionamento daquele povo, ou agora aquela nação, com Deus. E talvez o seu coração está assim, como eu tenho me relacionado com Deus? Como a minha casa está sendo edificada com Deus? As leis do Senhor são lidas, são faladas na minha casa, são comentadas, são discutidas. Edificação, querido. Edificação exige conversa, exige diálogo. Outro fundamento da edificação. Transparência, diálogo, conversa. Propósito pré-estabelecido. Então, quando nós conversamos, quando nós damos uma direção, nós estamos colocando fundamentos em nossos relacionamentos, em nossas propostas de vida. E Deus está chamando o povo, olha, se eu não estiver, será vão. E Ele diz que dá enquanto nós dormimos. Mas, além, o que Ele coloca para mim e para você é que nessa relação nós temos um resultado. Um resultado que Ele coloca para nós. E uma identificação. Em primeiro lugar, Ele vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. Filhinhos que estão aqui, e filhinhas, né? Tem as meninas lindas também. E os meninos também são bonitos. Então, vocês têm um papai e têm uma mamãe. Amem, cuidem. Mas vocês são filhos de Deus. E vocês precisam se posicionar em Deus. O mundo lá fora não brinca de machucar, de destruir filhos de Deus. Vocês também precisam decidir quem vai edificar a vida de vocês, o futuro de vocês. Vocês precisam. Cuidado com os sentimentos, com as emoções de vocês. Cuidado. Eu falo isso com muito amor. Eu tenho 2 filhas. Entende? Então, papai, mamãe, né? Orem, jejuem pelos filhos de vocês. Coloque marcas do Espírito Santo na vida deles, como vocês têm carregado no seu coração. Passe para eles. Vida em Deus, edificação. E assim será a alegria de quem serve ao Senhor. Queridos, eu posso dizer isso para vocês. Eu conheci Jesus, eu falo para vocês aqui, com 8 anos de idade. Numa escola bíblica de férias. Eu estou até hoje na presença do Senhor. Poderia contar para vocês inúmeros casos de colegas, adolescentes, jovens, que decidiram por outro caminho. Mas eu prefiro contar daqueles que decidiram por Jesus. Semana passada, um menino, que ele era praticamente assim, vi nascer, né? Colo, peguei no colo. Hoje já está um homenzão, já é pai, já tem família. Abri a Bíblia com ele, comecei a mostrar para ele, né? Eram 2, o Fagner, né? Que agora pastor, depois eu vou mandar essa mensagem para ele. Que eu, praticamente como filho, discipulando ele na Bíblia. Preparei o primeiro sermão para ele pregar, foi eu que preparei. Mostrei para ele e para o Vinícius. Vinícius já é pastor há mais tempo. Aí ele falou assim, ô meu pastor,
minha consagração essa semana. Mas eu não se esqueço. Você faz parte disso. Queridos, anos que eu não vejo o Fagner. Mas eu lembro de cada dia sentado com aquele menino, estudando a Bíblia, preparando ele para pregar, preparando ele para dar aula. E hoje um homem de Deus, gente, pensa num menino abençoado. Uma família linda, servindo ao Senhor. Edificação do reino. E aí nós vamos vendo as coisas, os sinais de Deus na vida das pessoas, nos corações das pessoas, o que elas se tornaram. Então, olhe agora o que as pessoas estão se tornando ao nosso lado, em nossa igreja. Não é o que elas estão fazendo. O que as pessoas estão se tornando através da fundamentação da vida delas. Então, quando eu quero ver, entender uma pessoa, nós precisamos ver isso. Então, Josué fala assim, olha, os seus pais terminaram assim. Eles sabiam como os pais deles haviam terminado. Mas Josué, ele fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele estava colocando a casa dele sobre responsabilidade dele. Vocês precisam tomar uma decisão a respeito de quem vai fundamentar a sua casa, a sua família. Para que o resultado seja o que a palavra de Deus diz. Então, olha só o resultado. Como flecha na mão do guerreiro, assim será os filhos da tua mocidade. Querido, receba isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Porque essa é a promessa de Deus. Ele diz, ele afirma que assim será. Assim será. Porque o fundamento é que vai revelar a pessoa, o coração. Aí a Bíblia diz assim, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque essa fundamentação não será algo superficial, mas algo profundo, impactante, marcante na vida dos nossos filhos ou das pessoas que estão ao nosso redor. E assim nós vamos crescendo, assim nós vamos vivendo. Então, quando Josué traz isso para o povo, ele estava fundamentado nessa verdade. Ele estava consciente dessa verdade. A família de Josué prevaleceu. Mas o povo de Deus sofreu muito. Até chegar Davi. Até chegar Davi. Que consegue reunificar o reino, edificar o reino, trazer o Senhor para o centro de novo do culto ao Senhor. Mas durou também por pouco tempo. Porque no final, Salomão abre as portas para fora, para outros fundamentos, para outros ensinamentos. E ali, com a chegada dos seus filhos, do seu filho, o reino é dividido. Por causa
da falta de fundamento. O reino ruiu. O reino foi dividido. Então, queridos, se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a minha vida, transparência, tem que estar marcado no nosso coração. O diálogo tem que fazer parte. E nós vamos vencer. Sabe por quê? Por causa da presença dele. E aqui, quando eu digo vencer, não é vencer o outro. Não. É vencer o mal. É vencer o inimigo. O inimigo da nossa comunhão. O inimigo dos planos e projetos que Deus tem. Porque nós todos aqui, todos nós, já escolhemos agradar ao Senhor. Amém? Nós todos já escolhemos agradar ao Senhor. Nós todos já escolhemos se alegrar com o Senhor. Nós todos nos sentimos desafiados e motivados com o trabalho que recebemos na casa de Deus, com os desafios que temos na casa de Deus. Queridos, quem esteve aqui ouviu o testemunho da menina, daqui do Projeto Vida. Famílias destruídas. Mas, graças a Deus, o Senhor entrou no coração daquela jovem. O Senhor entrou no coração dela. O Senhor pôde trabalhar os fundamentos do coração dela. Agora, nós não precisamos passar por isso se nós tivermos cuidados na edificação, na construção, na base que nós estamos dando. Claro, tem coisas que é acidente de percursos. Nós não plantamos guerras no mundo e as guerras estão aí. Mas muitas coisas nós somos responsáveis sim, porque nós não estamos edificando pessoas para o Senhor. Então, as escolhas erradas não pode ser por falta de ensinamento. Não pode ser por falta de conhecimento de Deus, de revelação de Deus. O povo de Deus errou muito, mas eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham a revelação de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós, como igreja, não seremos tidos por inocentes. Porque nós aprendemos, nós ouvimos da palavra de Deus, nós ouvimos de Deus, nós somos ministrados pelo Espírito Santo, nós tivemos oportunidade de transformações, oportunidade de mudanças, pela palavra que foi enviada a nós. Mas hoje nós somos chamados a decidir se as nossas famílias irão prevalecer, se as nossas famílias serão construídas dentro de uma base vencedora. Pensamentos vencedores, pensamentos santos, conforme a palavra de Deus nos ensina. Sede santo, porque o vosso Deus, vosso Pai é santo. Amem uns aos outros, porque eu vos amei. E tenho demonstrado isso, tenho revelado isso. Então não são as nossas decisões, mas sim os nossos fundamentos que devem direcionar as nossas decisões. E Deus seja glorificado, Deus seja fortalecido na sua vida, Deus se importa com a sua alegria, Deus se importa com os seus sentimentos, Deus te constituiu para ser um vencedor, uma vencedora, uma família, filhos vencedores, filhos protegidos por Ele, pela graça e pela bondade dEle. O Salmo número 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, mas ele começa se o Senhor for o seu pastor. Preste atenção como começa e como termina. Se o Senhor for, você vai vencer as dificuldades desse mundo. Se o Senhor for, você vai vencer as mentiras desse mundo. Se o Senhor for, você vai vencer as crises desse mundo. Se o Senhor for, você vai ser vencedor nos seus projetos pessoais, na sua profissão, nos seus relacionamentos, se o Senhor for. Mas nós precisamos desejar e buscar isso. Eu quero que o Senhor seja
Eu desejo que o Senhor seja o pastor da minha vida, o Senhor da minha vida, o Senhor dos meus caminhos, o Senhor das minhas decisões, o Senhor dos meus pensamentos, o Senhor dos meus negócios, o Senhor dos meus relacionamentos, o Senhor. Eu desejo, porque eu serei como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas tudo quanto eu fizer, eu serei próspero, porque a minha vida está fundamentada na sua palavra eu medito dia e noite. Então o salmista vai dizer tudo isso, para que eu e você tenhamos uma vida edificada nele, e uma vida construída para a vitória. É assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor quer. Por que, querido, eu fiquei perguntando ao texto, por que Josué precisou tomar uma posição dessa? Por que Josué precisou chamar o povo para uma decisão dessa? Porque tinha famílias abandonando os fundamentos. Tinha pessoas abandonando os fundamentos. Mas eu e você podemos tomar decisão hoje e agora. Agora, sabe por quê? Porque nós precisamos colher os frutos dos nossos 40 dias de jejum e oração. Nós precisamos estar atento à edificação, à construção que nós iniciamos. Nós precisamos colher os frutos. Mas para que nós possamos colher, nós precisamos saber o que plantamos. Estar sempre lembrando do que plantamos. Quando era criança, ainda acontece isso comigo, tá? Vou confessar um pecado. Eu não sabia, talvez tenha pessoas aqui também que estejam na mesma situação que eu. A minha mãe era governanta de uma pousada, era uma fazenda, na verdade. E lá tinha o pé de laranja e o pé de limão. Aí eu ficava assim, é laranja ou é limão? É laranja ou é limão? Aí crescia, eu ia lá, pegava uma, abria e experimentava. É limão. Aí, e agora ia para outra, experimentava. Era limão. Eu falei, meu Deus, qual a diferença entre a laranjeira e o limoeiro? Aí te vê o senhorzinho lá, Doris aí que entende do negócio, e outros, né? Aí, meu filho, vem cá, olha a folha. Vem cá. Aí ela mostrou, pegou, abriu, mostrou direitinho a folha. Talvez tenha outros meios de saber, né? Mas ele, pela experiência dele, me ensinou, me instruiu assim. Olha a folha. Aí eu fui lá olhar, tal. Ele botou as duas assim e me ensinou. Nunca mais eu errei. Nunca mais eu errei. Entende? E às vezes, fundamentos. Teve alguém que teve paciência comigo de me ensinar. Eu busquei ajuda. Eu fui procurar saber porque sempre eu errava. E tem tantas plantas e árvores que você só vai saber o que ela é quando ela der frutos. Você não vai conseguir ver nada nela enquanto ela não der frutos. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Se você souber o que você está ensinando, e se você tiver certeza que a pessoa está aprendendo, você já pode saber o fruto que ela vai dar.
Entende? Por isso que Deus nos desafia a andar perto dele. Vem cá, eu vou mostrar para vocês as diferenças. Deus chamou Adão e falou para ele, olha, tudo aqui pode, mas essa aqui não pode. Deus mostrou a diferença para eles. Edificação. Não deve, Deus não proibiu, Deus ensinou. A proibição, o texto bíblico coloca como proibição, tá? Mas Deus instruiu, mas Deus deixou eles decidirem. A nossa liberdade pode nos levar a acertar, mas também pode nos levar a errar. Mas nós precisamos do Espírito Santo para não errarmos. Você precisa de pessoas que te amem de verdade para você não errar, para te ajudar. Eu preciso. Famílias que vencem. Famílias edificadas na verdade. Famílias que têm diálogo, transparência e cumplicidade. Seja cúmplice da sua esposa. Seja cúmplice do seu esposo. Deixa seus filhos observarem isso. E com certeza, eles serão edificados para a glória do Senhor. A sua casa. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Eles não são pessoas perfeitas, mas eles amam vocês. E eles vão estar com vocês quando vocês fizerem tudo certo. Mas se vocês errarem, eles vão estar lá também. Mas que sejam para a glória do Senhor. Que vocês sejam para a glória do Senhor uma família que vence. Vence as dificuldades. E muitas das vezes que você não plantou, não semeou. O sistema do mundo é contra a família. O sistema do mundo. Mas nós temos o sistema do céu, amém? O sistema do céu prevalece. O reino de Deus é edificado pela família de Deus. Pela palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus. Porque nós podemos viver e experimentar isso do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero... Levante suas mãos agora e diga assim, Senhor Jesus, a Tua palavra é fonte, é fundamento de edificação da minha casa, da minha família, dos meus negócios, dos meus relacionamentos. Receba o meu coração para servi-lo e edificar o teu reino neste lugar, através da minha vida. Tudo que tenho e sou, eu dedico ao Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor?